Noite, após Boa 10 noite. rodadas, o Figueirense ainda não classificou. Na sua opinião, por que isso está acontecendo? Qual que é o problema da equipe que ainda não conseguiu a classificação? Nós temos, durante o campeonato, a gente tem tido dificuldades. A gente tem, principalmente, a nossa grande dificuldade, nós temos uma solidez defensiva que ela vem se mostrando jogo a jogo, mesmo nos jogos onde a gente tem dificuldades. E a grande dificuldade nossa é ter uma melhor transição ofensiva. E isso se deve, a gente tem testado alguns jogadores, mas não com características específicas. Inclusive hoje fizemos um teste, mas um jogador com a característica mais próxima do jogador que pode jogar nessa posição. E por isso ele entrou, ele tem qualidade, entrou bem e ajudou bastante a equipe. É um ponto onde a gente ainda tem alguma dificuldade. Cristóvão, o que dificulta o Figueirense nessa transição ofensiva? A gente observou que você tem usado alguns jogadores ali ao lado do Robson Alemão, Peixoto, Wesley Gaúcho, Matheus Claudino entrou depois, enfim. Essa é uma posição que ainda te causa falta de sono? Não, essa posição também, porque a gente tem alternado performance em relação a isso, mas é um pouco mais à frente, justamente na ligação do meio de campo ao ataque. Isso, a gente não tem um jogador com uma característica específica para fazer isso. A gente tem tentado, desde já faz do começo da pré-temporada, que a gente está tentando contratar um jogador com essas características e a gente não conseguiu. No começo, o que nós tentamos aí não deu certo. E agora, com a chegada do Pato, que não é da posição, mas pode jogar porque tem condição para isso, eu conversei com ele durante a semana que eu deveria experimentar ele para jogar nessa posição. Por característica, ele se aproxima disso. E hoje foi uma demonstração de que ele pode jogar, pelo menos enquanto não tem um jogador específico, ele pode ajudar a equipe, porque ele estando na equipe pode haver um revezamento assim com outros jogadores, com o Nicolas, com o França e com o Lucas também nessa posição. Então acho que vai contribuir bem. Cristóvão, boa noite. Boa noite. O empate livra o Figueirense de qualquer chance de rebaixamento, mas ainda fica a expectativa da classificação, tudo para a última rodada. Tudo muito embolado no Campeonato Catarinense e o próximo jogo é fora de casa contra o Brusque. Como tu viu esse empate hoje dentro de casa? O que ficou devendo do Figueirense e como se preparar agora para a última rodada, que é a última chance da classificação? Foi ruim. Nós vemos assim, o resultado é ruim, não é bom. Nós nos preparamos para poder conseguir uma vitória e classificar e ficar garantido para a última partida. Isso não aconteceu, mas a equipe se mostrou de uma forma, muitas coisas positivas. Lógico que temos coisas a corrigir, mas o que mostrou de positivo faz com que a gente acredite bem que a gente pode trabalhar, porque tivemos uma semana muito positiva e com toda certeza teremos mais uma para jogar o último jogo e conseguir a classificação. Ô Cristóvão, mas agora nesse jogo decisivo aí que vale a classificação para o Figueirense, pega o Brusque fora de casa e o Figueirense não vem tendo, né, aqueles resultados positivos fora de casa, não consegue repetir as boas atuações fora de casa também, não venceu. O que precisa ser feito diferente para poder conquistar o resultado positivo e não depender, né, de outros times para conseguir essa classificação que é importante? A gente ainda não aconteceu isso, a última partida dessa fase, é o momento, é a hora de acontecer. Nós vamos nos preparar para poder fazer com que isso aconteça, que a gente faça uma partida boa, que a gente consiga o resultado, porque justamente nós queremos mudar isso. E pela partida de hoje, o resultado a gente sabe que é muito ruim, mas os pontos positivos que a equipe apresentou faz com que a gente tenha confiança em que a equipe vai fazer um bom jogo e a gente vai conseguir a vitória. Cristóvão, um dos jogadores mais criticados pela torcida vem sendo o Jefferson, inclusive ele foi vaiado quando ele ia entrar em campo na partida de hoje. O torcedor está querendo saber por que o Jefferson está tendo tantas chances na sua equipe. Porque ele é o jogador, ele é o reserva imediato, e o reserva imediato, sempre que a gente precisar, a gente vai colocar. Essa coisa da torcida, isso é natural. O grande problema é o seguinte,
O Figueirense não tem regularidade em termos de performance, então a gente oscila muito. Então não é só o Jefferson, todos nós estamos sendo criticados, porque a torcida tem razão, a torcida vem e apoia, quer ver um time jogar bem. Acho que hoje o empate foi ruim, mas o time jogou bem, fizemos um segundo tempo muito bom. A equipe adversária não deu nem susto na gente no segundo tempo. Então foi um segundo tempo muito bom. Eu fiquei contente com isso. Não gostamos, claro, do resultado, porque garantiria uma vitória, garantiria para a gente ficar tranquilo para jogar a última partida. Em relação não só ao Jefferson, outros jogadores, assim, que aconteceram alguns erros ou qualquer coisa assim, foi sempre em cima dessa inconstância de performance. Isso acontece com eles, acontece com o treinador, acontece com todo mundo. E o que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar, nós vamos buscar justamente esse equilíbrio, essa constância, porque nós queremos dar alegria para a torcida e ver essa torcida que sempre nos apoia assim, mesmo com essas irregularidades, a torcida está sempre apoiando. Então a gente está devendo e a gente vai pagar. Bom, Cristóvão, o Guilherme Pato entrou, enfim, mudou ali a cara do Figueirense na segunda etapa. E essa alteração do Jefferson, você não acha que acabou meio que tirando o poder ofensivo que o Figueirense tinha pela esquerda com o Nicolas caindo como centroavante? Talvez se invertesse, o Figueirense não teria melhor, você não vê dessa maneira? Se o Nicolas continuasse jogando mais, talvez uns 5 minutos, na posição que ele estava, ele ia dar mais um pique e ia pedir para sair. Então aí botamos o Nicolas para dentro, para o Nicolas respirar um pouco, que ele tinha dado uns piques de 30, 40 metros seguidos. E ele é um jogador muito rápido, então ele precisava respirar. E aí foi por isso que a gente fez essa troca, para ele ganhar fôlego e terminar o jogo, porque eles já estavam muito desgastados, não só ele, como o Bruno, como o França, todos eles estavam desgastados porque o jogo foi exigente. Perdeu a intensidade no lado esquerdo. Isso perde porque justamente muda a característica do jogador. Ele é um jogador rápido, e o Jefferson entrou, é uma outra característica. Até começou por dentro, mas aí, como vi que ele tinha dado aqueles piques seguidos, e ele não, se eu deixasse ele lá, ele ia jogar mais um pique e não ia terminar o jogo. Eu precisava que ele terminasse o jogo. Cristóvão, a gente viu dois tempos diferentes, né? A gente viu o Figueirense muito abaixo na primeira etapa e na segunda etapa com mais raça, com mais concentração. Como manter o time nos dois tempos com a mesma concentração e com o mesmo pique para jogar como no segundo tempo? Foi diferente um tempo do outro, mas o primeiro tempo eu não achei tão abaixo assim não. Eu acho que o jogo foi equilibrado, porque a equipe que está liderando o campeonato quase que de ponta a ponta, é uma equipe entrosada, a equipe está fazendo um campeonato aí muito bom, é uma equipe muito boa e que se permitir jogar é difícil de pegar. Nós nos preparamos para isso, para poder jogar contra esse adversário, e não é um adversário fácil. É um adversário muito bom, experiente, e veio jogar sem pressa de jogar, queria matar o jogo, fazer com que o jogo ficasse lento. E no primeiro tempo eu achei que o jogo foi equilibrado e a gente teve momentos bons, mas para uma equipe como essa, que lidera o campeonato, achei que foi equilibrado. O segundo tempo nós fomos bem melhores. Gustavo, agora de uma forma geral, né, falando do atual momento do Figueirense, né, um time da história do Figueirense, por tudo também que está sendo feito, os treinamentos, os jogadores que você tem. Hoje o Figueirense chegando, indo para a última rodada dessa fase classificatória, tendo apenas garantido não rebaixamento, o que você pode tirar disso, né? O time do Figueirense, o trabalho que é feito, quais foram os erros, o que você pode pontuar, do que faltou para o Figueirense que poderia estar melhor classificado, né? Já garantida a classificação e não apenas conquistado aí um não rebaixamento. As coisas elas ficam mais facilitadas quando você associa a resultado positivo, então fica mais fácil. Como a gente teve dificuldade de terminar a montagem do elenco, a gente ficou com algumas carências e sentimos isso. E, junto com isso, essas oscilações de performance vieram com os resultados negativos. Aí fica mais difícil para você trabalhar, conseguir achar uma equipe e dar confiança aos jogadores. E a gente ficou nessa alternância, ganhava um jogo, perdia outro, jogava fora, a performance não era
a mesma. Mas isso a gente vai conseguir. Isso a gente vai conseguir. Logicamente, não é o ideal. O Figueirense não era para fazer, não era para estar isso. Era para a gente já estar classificado já há algumas rodadas assim atrás. O Figueirense é para isso. Mas a gente ainda temos uns pontos a ajustar para poder fazer com que isso aconteça. Vamos buscar essa classificação, porque aí a gente tem tempo de fazer no momento decisivo, e no momento decisivo a equipe vai crescer. Obrigado, Gustavo.